Olá, turma, bom dia. Então, nós estamos aí fazendo uma série de estudos sobre as 4 regionalizações da Europa. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Europa Meridional. Vamos falar um pouquinho sobre a economia, então, da Europa Meridional. Primeiro, os países que compõem a Europa Meridional têm uma economia bastante heterogênea, com diferentes regiões de desenvolvimento. Ao norte da Itália e da Espanha, por exemplo, se destacam como grandes centros industriais e financeiros da região. Porém, se você for para o sul, é mais voltado para as atividades agropecuárias. E essas atividades são responsáveis pela geração de parte dos empregos e da renda nacional de Portugal e também da Grécia. Bem, a agricultura desses países ibéricos. A agricultura, algumas coisas se destacam nessa agricultura. São plantações de oliveiras e também de videiras, cultivadas principalmente nas encostas. Já de cereais, são produzidas nas terras baixas, nos planaltos da Península Ibérica. Já a pecuária dessa região é desenvolvida nas formas extensiva, onde o gado é criado solto, e intensiva, onde o gado é criado confinado, em fazendas de alta produtividade. Vamos entender um pouquinho como que funciona essa parte econômica da Espanha. A Espanha apresenta algumas deficiências no setor agropecuário. Sabe por que isso acontece? Porque, em parte, há uma necessidade de irrigação, apesar da tecnologia empregada. Eles podem empregar uma tecnologia de ponta, porém, essa parte de irrigação deixa a desejar. E outros entraves também estão relacionados aos latifúndios, que são grandes extensões de terras, e ao reduzido investimento, ou seja, não há investimento por parte das pessoas envolvidas. E isso vai dificultar o desenvolvimento agropecuário, setor responsável por 3% da renda nacional. E o que eles mais plantam? A cevada e o trigo são as principais culturas da Espanha, além do milho, legumes e frutas. É importante também que cada um de vocês saiba que o país é um dos tradicionais produtores mundiais de vinho, isso mesmo que você ouviu, de forma que o cultivo da uva é de grande importância para a economia do país. Eles valorizam muito o cultivo da uva, principalmente porque eles conseguem exportar bastante vinho, é um vinho de qualidade, né? Bem, se formos comparar a Europa Ocidental com a Europa Meridional, os países ibéricos, que são os países que fazem parte da Europa Meridional, eles se industrializaram bem mais tarde. Qual foi o motivo dessa industrialização tardia? É que eles não passaram pela etapa manufatureira e isso comprometeu bastante a economia. Essa produção manufatureira, ocorrida nos séculos XVI e também XVII em diversos países europeus, porém, esses países ibéricos não passaram por essa etapa, ou seja, queimaram a etapa, né? Portugal, destino de muitos brasileiros. Vamos entender um pouquinho como funciona essa parte econômica de Portugal. Portugal, mão de obra barata, atraiu importantes investimentos, principalmente no ramo da indústria pesada. Ou seja, as pessoas começavam a trabalhar, mas recebiam pouco, mas a qualidade de vida lá é muito boa, por isso que as pessoas também nem ligam muito para isso. E quando fala de indústria pesada, são as indústrias que vão preparar a matéria-prima para a indústria intermediária, que vai fabricar a peça ou o maquinário para a indústria que é a indústria de consumo. Também o mercado comum europeu, ocorrido em 1986, o que contribuiu também para aumentar os investimentos externos e também o nível de emprego. Ainda há uma expressiva imigração de mão de obra portuguesa para países europeus mais desenvolvidos. E quando se fala de expressiva imigração, é a saída dos portugueses do território para outros países europeus que oferece melhor qualidade de vida, melhores salários. Então, eles têm essa preocupação de estudarem e não ficarem ali no território, mas emigrarem para outros lugares da Europa. Uma outra coisa importante sobre Portugal
é que ele ainda depende dos recursos enviados por portugueses residentes fora do país, além das divisas geradas pelo turismo. Outra coisa também interessante é que Portugal apresenta poucos recursos minerais, né? É um país que tem realizado hoje em dia muitas importações. E aí você pode perguntar, mas por que, professora, que Portugal é um país que realiza importações? Porque as reservas de minérios, as poucas reservas, né, que tem no território, estão se esgotando. Então, eles são obrigados a pedirem ou a comprarem, melhor dizendo, minérios de outros países. E o que falar da Itália, França, Reino Unido, Alemanha? Bem, esses 4 países aí, eles fazem parte das nações mais ricas da Europa, tá? Só que há uma organização territorial do país, há uma nítida distinção econômica entre o norte e o sul. Rico e desenvolvido, o norte se contrapõe ao sul, que é mais pobre, voltado tradicionalmente para a agricultura e a pecuária. Então você tem um lado, o norte é mais desenvolvido e o sul é menos desenvolvido, é como se houvesse um atraso no sul. E desde a década de 1950 ocorrem movimentos migratórios dos habitantes do sul em direção ao norte em busca de emprego. A região norte apresenta aí a maior densidade demográfica da Itália justamente por conta desse deslocamento. Vamos falar um pouquinho sobre a Itália. A Itália, há problemas na agricultura. E esses problemas que existem na agricultura estão relacionados à falta de água. Outra coisa também é elevada concentração populacional, ou seja, além de deles terem essa dificuldade na questão da água, existe um outro quesito que é a quantidade de pessoas que residem no território, e principalmente na área de campo, né? E a existência de latifúndios, que eu havia falado, que são grandes extensões de terras. A região norte, que é essa parte aqui, ó, do país, apresenta agropecuária modernizada e mais produtiva. Aí nós temos aí o destaque para a produção de cereais, plantas forrageiras, frutas e arroz também. E o cultivo da uva também se destaca, pois o país é um dos grandes produtores mundiais de vinhos de qualidade. É isso mesmo que você ouviu. Antes da Segunda Guerra Mundial, a Itália era uma nação predominantemente agrícola, viu? Eles ganhavam muito dinheiro nessa parte agrícola. Só que, desde então, no norte, desenvolveu-se uma indústria diversificada. A intensa atividade industrial dessa região do país deve-se a vários fatores. Vamos conhecer os fatores? A presença de diversas cidades com tradição têxtil e também metalúrgica, disponibilidade energética, malha rodoviária moderna, e isso tudo vai contribuir então para que o país se destaque aí nessa parte industrial. Quando a gente fala de malha rodoviária moderna, é essa malha que liga a outras regiões. Isso é importante para o comércio. A Itália tem hoje uma história de tradição comercial e isso foi facilitada pela sua localização estratégica no Mar Mediterrâneo. Então, o Mar Mediterrâneo, tá? Então, há uma localização estratégica que vai facilitar o comércio na Itália. E a Grécia? A Grécia é o país de economia tradicionalmente capitalista menos desenvolvido de todo o continente europeu. Integrante da União Europeia, o país ainda não se recuperou de uma grave crise econômica iniciada em 2008 e foi intensificada a partir de 2010. Isso vai resultar do alto endividamento do poder público, isto é, os gastos do governo eram maiores que sua arrecadação. E, como consequência, os últimos levantamentos dão conta de que 36% da população grega vive abaixo da linha da pobreza. Isso foi feito em 2014. Mas como o governo faz para controlar a crise?
Bem, ele cortou gastos públicos em uma medida de moderação, reduzindo salários e cargos públicos, e aumentou também os impostos, causando insatisfação à população, que pressiona o governo a retomar os investimentos nos setores que geram renda e trabalho. Sem dinheiro, o país precisa recorrer a empréstimos, mas os investidores eles têm medo. Por eles terem medo, eles até emprestam dinheiro ao país, porém têm medo de levar calote. E aí, eles exigem juros altos para compensar. Isso vai dificultar ainda mais a saída da crise da Grécia. Então, essa é a história da Grécia. Uma história triste, né? Porque é um país que a gente vê aí, um país de história, um país que tem muitos monumentos, tem uma história para se contar. Trouxe aqui um mapa da Grécia para vocês estarem dando uma olhada e também dizer a vocês que na Grécia, o extrativismo mineral é o setor que tem maior participação na economia interna entre todos os países da região. As principais reservas são de lignito, bauxita, magnésio, ferro e níquel, todas ainda pouco exploradas. Ou seja, eles têm um território vasto, mas a tecnologia é muito fraquinha. Eles empregam tecnologia que é muito ultrapassada. A Grécia possui quase 2.000 ilhas que constituem território grego e obrigaram o país a desenvolver desde cedo a navegação. Atualmente, a Grécia conta com uma poderosa frota de navios mercantes. E outra coisa interessante é que milhões de pessoas visitam o país anualmente, o que faz o turismo o principal setor da economia grega. Além das belezas naturais, que a gente já percebeu, os turistas são atraídos pelos numerosos monumentos da antiguidade presentes no país, ou seja, o país tem história para contar. Isso acaba atraindo pessoas de outros lugares. Em relação aos trabalhadores gregos, eles buscam empregos em outros países da Europa, até mesmo porque tem uma história de retrocesso, então muitos deles vão para outros lugares para poder melhorar sua condição de vida, porque sabe que no território não vai oferecer tanta coisa. Então, quando você olha para essa imagem, você vê muita água, muita parte azul. Pois é, porque Malta é um país insular, ou seja, cercado de ilhas, que tem uma economia agrícola e industrial pouco desenvolvida, por conta de limitados recursos naturais. Eles têm poucos recursos naturais, como água e fontes de energia. Por isso, depende muito do setor de serviços, especialmente do comércio exterior e do turismo, o qual explora suas paisagens naturais, templos, castelos e catedrais medievais. Ou seja, a Malta depende do turismo, depende também do comércio exterior para poder conseguir ter uma marca também no cenário da Europa meridional. E aqui eu encerro a explicação de hoje sobre os países da Europa meridional, porém, eu vou desafiar você, estudante, a produzir um vídeo como você vai ser repórter e você vai falar um pouquinho para quem vive em Barcelona. O turismo é o principal problema, ou seja, vocês vão ter que elaborar para mim uma reportagem onde você diga um pouquinho, transforme em reportagem, né, sobre Barcelona, que está na página 18.